Estamos de volta com o Direito e Literatura de hoje. O assunto da discussão aqui no estúdio, limites da interpretação. Nesse quarto bloco, eu gostaria de ouvi-lo sobre problemas da interpretação, corretas ou incorretas, o que isso pode acarretar. Aqui me parece haver uma diferença entre as esferas do direito, da filosofia e das letras. Drayton, essa bola é para você. Eu começo retomando aquilo que eu falei sobre a questão da objetividade, contraposição ao André, apoiando a tese do André. Esses manuais, seguramente, André, que tu mencionaste, eles não vão apontar para uma certa temporalidade do conhecimento, sobre a historicidade do conhecimento que a Cátia mencionou antes. E aí isso é descurar o horizonte, para retomar um termo da hermenêutica, em que se insere também o próprio direito. O direito é um construto histórico, é um construto cultural. Eu vou dar dois exemplos que me chamaram a atenção nas minhas leituras dos últimos tempos. A noção de dignidade da pessoa humana, contendo traços da representação judaico-cristã de imagem de Deus, Imago Dei, que aparece no Gênesis e depois os padres da igreja vão retomar. É possível ler a noção de dignidade da pessoa humana na Constituição brasileira sem levar em consideração, pelo menos do ponto de vista histórico, não de fundamentação, mas do ponto de vista histórico, essa noção. Dignidade da pessoa humana, já começa que é da pessoa humana, não é da formiga, não é do gato. Então, já há pressuposto de ordem metafísica, há uma ontologia implícita. Eu não estou equiparando a formiga à pessoa humana. Então, de onde é que vem isso? Antropocentrismo cristão, judaico. Ou no direito... Só que aí para fazer esse raciocínio você tem que sair do direito. Tem que sair do direito. E aí temos um problema. Mas aí o direito... Que os vasos não se comunicam. Pois é. E aí... Nós somos blindados. Pois é. Nós somos imunes a isso. E é uma pena, porque daí falta essa interação que é tão rica para as diversas áreas do conhecimento. Eu não sei se é por isso que o Humberto Eco brinca um pouco com essa problemática, né? Ele vai transferir, nesse texto sobre os limites da interpretação, ele vai transferir a questão da dignidade para o texto. Ele vai se opor, né, àquela desenvoltura do vale tudo, né, que todo leitor tem direito de jogar os seus conceitos e preconceitos, dizendo não, há texto e esse texto tem uma dignidade, né? Claro. E aí o Hort vai glosar sobre essa visão, dizendo, bom, mas dá para dizer isso, né? Mas no direito, dá para transferir essa... No direito nós ultrapassamos, inclusive, limites semânticos. Né? Por exemplo, Lênio, o caso da mutação constitucional e toda a discussão que girou em torno disso. Assim, Nós tivemos a reclamação 4335, uma ação do Supremo Tribunal, em que se pegou um dispositivo da lei, um artigo da Constituição, o artigo 52, 10, pegou o inciso e fez uma leitura completamente diferente daquilo que constava no próprio enunciado, né, que seria de submeter, então... Ou seja, é mais ou menos assim, onde está escrito que... X, leia-se. X, leia-se Y, ou seja, o Supremo Tribunal deve mandar remeter ao Congresso, ao Senado, passou-se a ler que não é necessário ler isso. Uau. Então vejam os limites da interpretação. Seguidamente, todos os dias o direito se depara com dois problemas, por isso que eu gosto tanto medida por medida do Shakespeare. De um lado, o Ângelo I, que diz que é um escravo da lei, está cheio também, mas é uma questão ideológica, porque eu sou escravo quando me interessa. Quando não interessa, eu passo a ser o dono da lei. Aí eu faço com ela o que eu quiser. Por isso que então vem o contraponto que o Drayton coloca muito bem, que é a questão, no fundo, o próprio Dworkin vai falar até de um certo objetivismo moral. No sentido de que você precisa ter um pressuposto, né, a dignidade do texto. É interessante, né, quando esse tipo de forçagem acontece, né, na Alemanha dos anos 30, né, o Robert Musil, né, que outra hora nós vamos discutir, ele escreve, será que a sensibilidade das pessoas não reage mais? Será que as pessoas não sentem que não pode ser assim, né? É muito importante a necessidade de confrontar a fria letra da lei, né, com a qual nós podemos burlar mecanicamente, né, metodicamente. Ela tem que encontrar o seu limite numa certa sensibilidade que começa a dizer não. Você não acha, Drayton, isso, em cima disso que a Catherine está falando, ou o André, qualquer um dos dois que queiram falar,
Falar em letra da lei no século XXI, por exemplo, é uma questão que fica sem sentido hermenêutico, na medida em que, nesse ponto, nós estaríamos discutindo sintaxe semântica do século XIX. Não tem mais na democracia. Qual é o problema de termos sinonímias? Se a Constituição diz que você não pode fazer tal coisa, a solução não é você não pode fazer tal coisa? Está escrito que não é para fazer tal coisa. A questão é dos limites, né? Deixa eu trazer uma observação que o Hort fez a propósito da leitura, né, que ele faz do texto do Humberto Eco. Ele diz que, fundamentalmente, nós podemos distinguir duas grandes formas de leitura. Uma é metódica. Ela usa o texto para os próprios fins do leitor, daquele que interpreta. A outra é a leitura inspirada, que usa o texto para mudar ou deixar ser mudado os propósitos e os fins do leitor. Então, é evidentemente que ele faz um grande elogio a Humberto Eco por ser um leitor inspirado. Aproveitando a carona aqui, então, ela pegou Hort, tu referiste agora a Leonid Dworkin, né? Um jurista falecido agora em 2012, 2013, que fazia essa relação entre direito e literatura, dizendo justamente o seguinte, Drayton, que o modo como se interpreta no direito não é diferente do modo como se interpreta nas outras áreas do conhecimento, seja na filosofia, seja o processo compreensível de atribuição de sentido é uma questão existencial do ser humano. E não, claro, tem as especificidades do objeto direito e do objeto... Por isso o grau de universalidade da hermenêutica. Perfeito. Então, assim, o que o Dworkin colocava na sua teoria, que no fundo era uma teoria contra a discricionariedade positivista, contra eleições, né, e delegações para que os juízes decidissem de um determinado modo. Ele criou a metáfora do romance em cadeia, sobre o qual recebeu uma porção de críticas, mas que busca justamente garantir, conservar a integridade do direito. É claro que ele diz isso num cenário que é o cenário norte-americano, o sistema da common law. O papel da lei na common law é diferente de como funciona no sistema germânico. Lá o sistema está estruturado sobre a tradição, sobre o precedente. Então o que ele diz? Ao decidirem no processo interpretativo, os juízes devem observar, estarem atentos a reconstrução da história institucional do direito. Aí é a metáfora do romance em cadeia. Isso uma tem sentença, portanto, não é um conto. Não é um conto romance, e não parte do zero. Então, assim, fazendo todos os descontos da metáfora, é como se eu fosse escrever um capítulo e o capítulo seguinte fosse ser escrito pela Catherine, o terceiro pelo Drayton, e que a história tem que ser respeitada. Eu acho que essa é uma grande contribuição do Dworkin, mostrando essas camadas, vamos dizer assim, que vão constituindo o tecido histórico, né? Uma questão de interpretação, por exemplo. E o direito, quando ele não se dá conta disso, ele se torna altamente ingênuo. Isso. Porque ele não sabe que ele é um construto histórico. O outro exemplo que eu posso dar é da dogmática penal. Vários institutos da dogmática penal que hoje nós lemos numa versão secularizada são oriundos do direito canônico medieval. A noção entre conduta culposa e dolosa. Outros institutos que poderia mencionar aqui já estão tudo lá. Claro que saem daquele contexto e entram no outro contexto de fundamentação. Só quero dizer isso. Não quero dizer que nós necessitamos recorrer agora à teologia para interpretar o direito penal. Não. Mas que é bom ter presente de onde vêm esses institutos, sim. Claro, porque é o contexto histórico, né? Não há grau zero. E essas coisas não foram... Aí volta a questão dos nossos textos iniciais, e do Adão e Eva, do Grande Sertão. Mas eu acho que tem outra coisa, talvez, que me ocorreu agora, que um dos problemas, eu acho, do direito é... a parafernália de uma metodologia e de uma linguagem bastante rigidificada, né? Então, acho que o grande mérito de vocês de fazer direito e literatura é a obrigação de sair dessa metodologia estabelecida, desse vocabulário, desse léxico, né, já todo azeitado e que corre feito uma máquina solta. É que a metodologia é um álibi teórico, né? Exato. Porque, no fundo, o método é o supremo momento da subjetividade. Exato. E se disfarça. Com o método você se sente blindado. Se sente blindado. Mas se imagina neutro. E é uma trampa para enganar todo mundo. Arma, né? É uma trampa para enganar o próximo, para dizer a minha interpretação é metodológica, a sua não. Exatamente. Então a minha é a boa.
A minha é científica, a sua não é. A minha é científica, a minha é técnica, a sua não. Enfim, quando no fundo a voluntarista é a dele e a outra não pode ser essa que ele está criticando. Embora tudo isso chegue sempre depois do processo da compreensão. Claro. Volta a questão de que não há paródia sem ode. Qual é o texto que você podia ter trazido e não trouxe? O texto que eu podia ter trazido e que não trouxe, eu diria uma obra do Schleiermacher sobre a questão da interpretação de Platão. Ah, maravilha. O Schleiermacher é sempre importante. O Catherine. Bom, eu poderia ter trazido o Humberto Eco, mas... Não vale o museu. Não vale o museu. Não vale? Não, o museu toda semana ela vai trazer o museu. Eu acho que o pêndulo de Foucault do Humberto Eco talvez teria sido bom para essa discussão. Porque ele um desvendamento, né, dos discursos fechados sobre si mesmos. Né, E você, André? Eu tinha pensado em trazer o Círculo de Giz Caucasiano, que tu mesmo trouxeste, né, pela figura do juiz Asdak, mas aí me lembrei do juiz Bridot, que é do Rabelais, né, do Gargantua e Pantagruel, um juiz que decide, a gente terminou nem falando sobre discricionariedade, que é a ponta do iceberg, né, na questão da interpretação. Mas está implícito, né, Drayton, que a discricionariedade é antidemocrática. Esse juiz do Rabelais decide, Lênin, jogando os dados. Ele joga os dados e é a partir da sorte que ele toma a decisão A ou a decisão B. É uma questão que fica aberta para a gente discutir no próximo programa. Claro. A outra sugestão é o Kleist, sim. A jarra quebrada. Sim. Deixamos. Eu quero agradecer ao Drayton, quero agradecer a Catherine, quero agradecer o André e obrigado pela presença de vocês. E obrigado pela assistência dos telespectadores de todo o Brasil. Direito e Literatura fica por aqui. Não esqueça que você pode rever nossos programas na internet, somos pós-modernos, né? No endereço youtube.com/TV Rádio Unicinos. É claro que você pode participar da construção do Direito e Literatura, envie sugestões, comentários para o facebook.com/Direito e Literatura. Eu espero você para o nosso próximo encontro para discutir e debater esta inexorável relação, e nós demonstramos isso. Olha que maravilha, todos esses livros imbricando direito e literatura. Até mais.